Solicito o vereador Emílio de Castro para compor a mesa e exercer a função de primeiro secretário e o vereador Paulo Roberto Lessa para compor a mesa e exercer a função de segundo secretário. Na hora regimental e com número legal, invoca a proteção de Deus, declarando aberta a sessão. Está em discussão e votação a ata número 488 de 2017, da sessão ordinária do dia 14 de março de 2017. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, que fique de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o segundo secretário, o vereador Paulo Roberto Lessa, para a leitura dos ofícios recebidos. Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento, comunicado 22.072/2017, CNMA 2017. De acordo com a legislação vigente, informamos da liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa Alimentação Escolar Quilombola, dia 3 de 3 de 2017, 1.708. Alimentação Escolar Creche, 5.692. Alimentação Escolar Pré-Escolar, 10.458. Alimentação Escolar Ensino Fundamental, 35.416. Alimentação Escolar EJA, 454. PENAT, 2.192,17. PENAT, 12.802 e 2 centavos. PENAT, 29.617,16 centavos. Ofício número 4 de 2017, DSRC, Livramento de Nossa Senhora, 17 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Livramento de Nossa Senhora, Aparecida da Lima da Silva, Livramento de Nossa Senhora, Bahia. Assunto: greve nacional contra a reforma da Previdência pelo cumprimento da lei do piso. Excelentíssimo senhor presidente, baseado no regimento de tese que dispõe sobre o Tribunal Livre, solicito a minha inscrição com o diretor da Delegacia Sindical de Rio de Contas, a PLP, solicita Sindicatos Trabalhadores da Educação do Estado da Bahia, para a sessão ordinária da sexta-feira, 21 de 3 de 2017, para falar sobre a greve nacional contra a reforma previdenciária e pelo cumprimento da lei do piso. O cumprimento da lei do piso salarial nacional dos trabalhadores
de Acaraci, deputado Luciano Ribeiro. Defensoria Pública da União da Bahia, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores do América, Câmara dos Vereadores da Senhora, endereço, assunto, a atuação do defensor regional de direitos humanos. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento cordialmente, é com grande satisfação que informamos que, conforme resolução número 127, 16 de abril de 2016, regulamentada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública da União, compete ao defensor público regional de direitos humanos da Bahia a tutela de direitos e interesses de grupos integrados potencialmente por indivíduos vulneráveis de competência do Distrito Federal da Bahia, sendo, portanto, competente para a correção do território da Bahia. Assim, conforme o artigo 8 da resolução 127 de 2016, são atribuições de defensores públicos de direitos humanos na esfera federal, entre outras, promover defesa judicial da primeira instância, extrajudicial, coletiva de direitos e interesses de grupos integrados potencialmente por indivíduos vulneráveis, expedindo documentação objetivando a correção, conduta e adoção de providências pelo destinatário pessoal, pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, ajuizar a ação pública todas as espécies das ações capazes de proporcionar a tutela do direito de difusos coletivos individuais homogêneos quanto ao resultado da demanda puder beneficiar indivíduos vulneráveis integrantes do grupo. Estabelecer interlocuções regionais com os demais órgãos, instituições, dando promoção de direitos humanos, defesa coletiva de direitos e interesses. Promover a tutela individual extrajudicial e judicial das hipóteses de grave violação de direitos humanos ou de especial relevância do tema, especialmente em casos que atinjam competências de minorias e grupos vulneráveis. Diante da atuação regionalizada como reforma de garantia do tutela de tais direitos em todo o Estado, solicitamos dos novos vereadores dessa Casa que encaminhem a essa Defensoria Pública da União quaisquer demandas coletivas do município que porventura cheguem ao conhecimento de Vossas Excelências, inclusive as denúncias ou notícias de irregularidades referentes à violação de direitos humanos ou de interesse de direitos coletivos do Estado da Bahia. Também poderão ser encaminhadas diretamente pelo cidadão através de canais eletrônicos de comunicação. Assim, a questão poderá ser encaminhada pelo e-mail dhtc.pa@dpu.def.br ou através do formulário eletrônico disponível no link http://gro.gl/formas/73809TSZ-HPZJE2. Por fim, aproveitando o ensejo para convidá-los para uma visita na sede da Defensoria Pública da União em Salvador, a fim de que possa ser realizada uma apresentação pessoal sobre as funções desta instituição e uma discussão acerca da atuação do Defensor Público Regional de Direitos Humanos em pró-cidadão do município, o qual poderá ser agendado através do telefone 71-3114-1851. Sem mais, no momento, eu vou deixar em consideração atenciosamente Águila Ribeiro Dias, Defensor Público Regional de Direitos Humanos. Livramento de Nossa Senhora, Secretaria Municipal de Agricultura, ofício número 2 de 2017, Excelentíssimo Senhor Aparecido Lima da Silva, presidente da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora, assunto reunião mensal do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Convidamos Vossa Excelência para participar da reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente no dia 22 de 3 de 2017, na sede da SEAC, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Administrativo
realizado na Câmara de Vereadores, resultado de parâmetros analisados mensalmente na água produzida e distribuída no município da Nossa Senhora, pela IBASA, atenciosamente Paulo Roberto Vilas Boas Leite, gerente da unidade SC Caetité. Ofício expedidos. Ofício número 34, 2007. Excelentíssimo senhor Ricardo Assunção Ribeiro, prefeito do Governo de Nossa Senhora Bahia. Excelentíssimo senhor prefeito, em anexo ao encaminhamento da Vossa Excelência, seguinte indicação apresentada na sessão ordinária de 14 de março de 2017. Indicação número 12, ao vereador Marcelão Dourado Castro, de empresa das Águas Tocadas. Indicação número 13, vereador Marcelão Dourado Castro, manutenção da estrada que liga o fundo ao Dorião. Indicação número 14, ao vereador Marcelão, a iluminação pública dos trechos até a piscina, dos valeros da piscina, na rodovia que liga livremente a Rio de Contas. Indicação 17 de 2017, autoria do vereador Elide de Castro, viabilizar estudo para a construção de uma praça de evento da cidade de Livramento de Nossa Senhora. No ensejo, desejamos nossas solicitações sejam incluídas na prioridade do município, como também concretizadas, renovadas a Vossa Excelência e nosso potente e elevado estilo de consideração, atenciosamente, José da Luz Santos, presidente de exercício. Ofício 35 de 2017, do Nossa Senhora, 15 de março de 2017. Excelentíssimo senhor prefeito Ricardo Assunção Ribeiro. Excelentíssimo senhor prefeito, pelo segundo presente, para encaminhar a Vossa Excelência para a liberação do projeto de lei aprovado na sessão ordinária de 14 de março, projeto de lei número 5 do Poder Executivo Municipal, que define a obrigação para pequeno valor, atendendo o dispositivo dos parágrafos 3º e 4º, artigo 100 da Constituição Federal, em relação dada pela emenda constitucional 62 de 2009. Na oportunidade, apresenta a Vossa Excelência nosso protesto de estima e levado em consideração, atenciosamente, José Luiz Santos, presidente em exercício. Convido o diretor da APLB para o uso desta tribuna, conforme o regimento, no tempo de 10 minutos. Diretor Germano. Senhora Presidente, senhores vereadores, pessoas que nos ouvem aqui nesta tarde, noite, nessa sessão da Câmara, primeira participação nossa no uso dessa tribuna, nesse ano, nesse biênio, na verdade, né? E de mandato aqui da Câmara. E vocês, senhores professores, colegas, recebam assim nosso abraço e obrigado pelas suas presenças. Queremos agradecer à presidência dessa casa, que acatou, na forma regimental, o nosso pedido de uso da tribuna, nesta semana em que estamos vivendo a paralisação nacional de 10 dias, onde todos os trabalhadores da educação do Brasil, convocados pela CNTE no seu 33º Congresso, que se realizou em Brasília nos dias 12, 13, 14 e 15 de janeiro, em que deflagrou para essa data, a partir de 15 de março, 10 dias de paralisação contra a proposta de emenda à Constituição
trabalhadores da educação de Livramento, não podíamos ficar de fora, porque nós entendemos ser um assunto de extrema importância para toda a classe trabalhadora livramentense, como é para toda a classe trabalhadora brasileira. Nós não podemos aceitar que um governo golpista, como o governo do senhor Michel Temer, venha a retirar direitos conseguidos a duras penas e garantido pela Constituição Federal. É inadmissível, senhora presidente, que um trabalhador, uma professora, tenha que trabalhar 49 anos consecutivos de sua vida e atinja a idade mínima de 65 anos para conseguir uma aposentadoria integral ao que ela contribuiu ao longo da vida. Assim como nós não podemos aceitar, e Livramento é uma classe, é uma sociedade composta predominantemente por zona rural, nós não podemos aceitar que um trabalhador rural, para os nossos alunos, tenham que contribuir 25 anos com a Previdência, e só na zona rural. E nós sabemos também que por essa carga horária estressante, por esse trabalho pesado, nenhum trabalhador rural é contratado para exercer sua atividade aos 55, 60 anos de idade. Então nós entendemos que esses trabalhadores estão sendo condenados pelo senhor Michel Temer e sua técnica da maldade a ter que trabalhar até a morte, ou até que ser jogado na mendicância, e como foi no passado, ter que viver por aí pedindo um prato de comida. Essa lei é tão ridícula quanto, ou muito mais que a lei do sexagenário na época da escravatura. Porque hoje nós temos muitas conquistas ao longo da história. Naquele período, muitos tinham a escravidão como algo normal. Era um mal necessário daquela época. Mas hoje, com toda a informação que nós temos, com todo o desenvolvimento que a sociedade teve, nós não podemos aceitar que uma lei tão cruel passe e venha condenar vereadores de algum, toda a classe trabalhadora brasileira. E nós tínhamos que tomar nossas posições, porque a PLB, filiada à CNTE, que por sua vez é filiada à Internacional da Educação e tantas outras entidades que representam a categoria mundo afora, nós não podíamos deixar de passar em branco o Livramento. Convocamos toda a categoria para uma assembleia no dia 14, na terça-feira. A assembleia deliberou greve por 3 dias e assim o fizemos. Chamamos a atenção de toda a sociedade livramentense. Voltamos às atividades nesta segunda-feira e estamos aqui hoje. E esperamos de Brasília que o comando de greve se reunirá no sábado para avaliar se prossegue em greve ou que postura irá tomar. E essa postura poderá ser muita greve pela frente. E nós iremos seguir a recomendação e o chamado, atender ao chamado da CNTE e da APLB estadual, para que a gente possa dar o nosso grito contra esse governo golpista e contra essa PEC da maldade. E o que nós queremos aqui hoje é chamar a atenção dos senhores vereadores, e é lamentável que alguns não estejam presentes, mas é chamar a atenção, porque todos os senhores aqui presentes defenderam o deputado federal na última eleição. Todos os senhores aqui presentes, como líderes de suas comunidades, onde obtiveram o sagrado voto desse povo livramentense, os senhores irão retornar esse povo e pedir voto na próxima eleição para deputado federal. E nós queremos fazer esse alerta, vereador Emílio. Os senhores liguem para os seus deputados. Nós estamos
estamos pedindo aos senhores, ligue para os seus deputados e diga que o povo de Livramento não vai aceitar esse golpe. Qualquer vereador que vier defender um deputado que votar contra o povo de Livramento poderá ter que responder para toda a categoria porque está apoiando um vereador que votou contra o povo, um deputado federal que votou contra o povo. Então nós estamos pedindo aos senhores, nós queremos a parceria dos senhores, nós necessitamos, enquanto servidores públicos, do apoio dos senhores vereadores. Nós temos o relator dessa PEC, que teve muitos votos aqui em Livramento na última eleição. E nós, a PLB do estado inteiro, nós atuamos em todos os municípios da Bahia. Somos mais de 90 mil sócios. Nós vamos levar ao conhecimento de toda a Bahia, todos os deputados federais baianos que votarem contra o povo baiano. E Livramento não será diferente. A gente pede aos senhores que possam contar com o nosso apoio. Se for preciso, distribua nas suas comunidades em que os senhores representam uma lista, uma baixa assinada, seja lá o que for, para o deputado saber que o povo de Livramento não concorda com essa PEC, que os professores de Livramento não concordam e não aceitam essa retirada de direito, que a classe trabalhadora rural de Livramento não pode ser condenada à mendicância. E nós vamos, eu disse na rádio, que nós vamos colocar a figura dessas pessoas, desses novos deputados, nas praças de Livramento, para saber, para o povo saber que esse deputado votou contra os interesses do povo. Esperamos que isso não seja necessário, porque a gente espera que essa PEC não passe, porque se ela passar, muitos movimentos nós teremos que fazer, porque nós somos filiados à APLB, e a APLB filiada à CTB, que é a Central dos Trabalhadores Brasileiros, e a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, irá se posicionar contra e atender ao chamado dessas federações e confederações quantas vezes for preciso, inclusive do movimento grevista. E a gente sabe que a greve é ruim, que a greve atrapalha o andamento do ano letivo em tese, porque mexe com toda a estrutura do calendário escolar e mexe também com a rotina das famílias, porque o pai, a gente sabe que o pai está acostumado a todo dia levar seu filho logo cedo na escola, e quando esse filho está sem aula, interfere em toda a estrutura diária da família, e não é o nosso objetivo fazer greve. Nós temos a greve como último dos recursos, mas se for preciso recorrer a esse recurso, quantas vezes for, nós o faremos. No âmbito municipal, a gente pede aos senhores, nós temos aí um plano de carreira ridículo, aprovado em 2011, e ainda que ele fosse um bom plano de carreira, ele precisava já passar por reformulações. Imagine que ele é um plano que não atende ao interesse da categoria de Livramento. Nós estamos articulando junto à gestão municipal, junto à Secretaria de Educação, para que esse plano chegue urgentemente na Câmara e para que os senhores vereadores, defensores dos interesses do povo de Livramento, possam estar aprovando esse plano que busque dar o mínimo de dignidade possível a essa classe que tanto sofre. Nós temos, entre outras questões que já foi citada aqui, um plano de carreira que não deixa claro o percentual de gratificação, só um exemplo, entre outras coisas, entre outras aberrações, mas o Livramento paga 5% por uma graduação. Fez isso desde 2011 e nega a muitos outros esse pagamento de míseros 5%. 5% por uma pós-graduação. Como é que nós vamos dar educação de qualidade se nós não somos reconhecidos financeiramente também? Não é que nós somos mercenários não, mas nossos filhos também precisam comer. Nós também precisamos da educação de qualidade para os nossos filhos. Nós precisamos alimentar os sonhos dos nossos
E eu vejo colegas chegarem desesperadas na APLB, porque não conseguem manter seus filhos na universidade, e vendo, professor, o senhor não sabe de alguma coisa? Hoje mesmo a mãe me falou isso. O senhor não sabe se tem alguma substituição, alguma coisa onde eu possa fazer, tirar essa substituição de um colega para ajudar no orçamento da minha casa? Nós não podemos condenar o trabalhador da educação de livramento a isso, a uma fina dessa, que tem que fazer, que exercer a profissão como um bico. Às vezes tem que buscar um outro emprego. E aí como é que ele vai investir na sua carreira? Nós, a APLB, como defensora do serviço público, do servidor público, vamos ter quantas vezes que for preciso a ter que levantar nossa voz. Eu sei que os senhores são unidos de boa vontade. Eu sei que são. Eu sei que são. E é dessa boa vontade que nós precisamos. De olhar para essa classe, que é responsável o tempo todo, apontada como a responsável pelo progresso de uma sociedade. É muito bonito dizer que a educação é a base de tudo. E é. Mas não nos atribua essa responsabilidade com um giz na mão, ou que seja um canetão e uma tomada que não funciona. Senhor diretor, 1 minuto para concluir isso. E uma tomada que não funciona. Uma sala que parece uma sauna, onde tem ali 35 crianças e que não tem um ventilador funcionando. Nós começamos bem, a nosso ver, esse tipo de gestão. O prefeito nos recebeu, nós entregamos essa pauta de reivindicação que eu vou deixar aqui com os senhores hoje. Algumas coisas, alguns quesitos, algumas questões já foram encaradas, como a contenção de gastos excessivos, como a nomeação de diretores do quadro, e nós esperamos que os outros itens dessa pauta sejam cumpridos, para que a gente possa realmente avançar e dar aos filhos do Caretense uma educação de qualidade. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigado a todos pela atenção. Solicito o segundo secretário, o vereador Paulo Roberto Lessa, para a leitura dos pareceres. O projeto de lei substitutivo número 3, 2017, recebeu parecer idêntico tanto da Comissão de Justiça e Redação, da Orçamentos e Contas emitido por mim como relator, por Joaquim da Silva como relator, o membro José, o membro Márcio Alano, e para não ficar repetitivo, vou fazer a leitura e dizer que a assinatura foram dos membros assim permitido, não deu mesmo parecer 2 vezes. Então, seria parecer conjunto, tanto da Paulo Roberto Lessa Pereira, da Joaquim da Silva, ao projeto de substitutivo, número 3 de 2017. Pareceu o projeto de lei número 3, substitutivo, 2017, de 9 de janeiro de 2017, autoriza a participação do município de Livramento Nossa Senhora, Bahia, ao consórcio público do desenvolvimento sustentável do território Bacia Paramirim e da outras providências. Relatório. O prefeito municipal propõe a participação do município de Livramento Nossa Senhora ao consórcio do Vale Paramirim, uma iniciativa que merece apoio desta casa. No ano 2013, a Câmara do Livramento Nossa Senhora aprovou o ingresso do município no consórcio da Chapada Diamantina, hoje com apenas 6 municípios, sendo eles Rio de Contas da Bahia, Luciá, Piramaia e Barra da Estiva e Livramento. Lei publicada no Diário Oficial no dia 18 de junho de 2013. O projeto de lei substitutivo número 3 de 2017 autoriza a participação do município de Livramento Nossa Senhora no consórcio público de desenvolvimento sustentável do território do Bacia Paramirim, hoje com 14 municípios, tendo assim mais força política junto aos órgãos governamentais para a aquisição de obras e serviços públicos. O site www.consórciopúblico.ba.gov.br do Governo da Bahia traz os modelos de documento necessários
aumento de limite de valores para determinada modalidade de licitação, podendo chegar ao triplo para o consórcio de mais de 3 entidades. Dispensa de licitação da elaboração de contrato de programas que entre da federação e com entidades com administração indireta. Aumento percentual das despesas de licitação 20% do dobro de licitação direta dos eventos é de 10%. Licitação compartilhada permite compras conjuntas e maior poder de negociação com os fornecedores. Na parte processuais, prazos em quadros para contestar e em dobro para recorrer dos processos jurídicos e o uso precatório para satisfazer obrigações do credor. Imunidades tributárias, imunidade para os seguintes impostos: IRPJ, IOF, IPTU, IPVA, ISS e ICMS. Da análise. Para a Constituição Federal, pela Constituição Federal Estadual e as leis reguladoras da matéria, o município de Nossa Senhora tem competência para participar do consórcio de desenvolvimento sustentável, não embarra nos ditames constitucionais, no tocante à iniciativa, há respaldo legal do prefeito, como expõe suas razões motivadoras. Quanto ao aspecto legal, o projeto é amparo legal pela lei estadual sancionadora de criação de consórcios municipais. Quanto à técnica legislativa, a matéria mostra-se perfeita e pronta para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Logo, a presente preposição do Executivo atende aos anseios do povo de Livramento de Nossa Senhora, Livramento de Nossa Senhora. 3. O voto. Em face do exposto, o projeto reveste de boa forma constitucional legal, jurídica e boa técnica legislativa, e no mérito também em seu acolhimento. Por isso, voto pela sua aprovação. Plenário no dia 17 de março, 29 de março de 2017, Joaquim da Silva, relator. Esse voto foi mesmo emitido pelo relator da Comissão de Justiça e Redação, vereador Paulo Roberto Lessa Pereira. Pareceu o projeto de lei número 3 de 2009-2017, 9 de 1 de 2017, do Executivo, autoriza a participação do município de Nossa Senhora no consórcio público de desenvolvimento sustentável da território do Bacia Paramirim e da outras providências. O projeto de lei número 3, participação do município de Nossa Senhora no consórcio público de desenvolvimento sustentável do território da Bacia do Paramirim, com consequente criação da taxa de regulação de fiscalização do serviço público no saneamento básico, impossibilidade de tributação. Relatório. O prefeito municipal propõe a participação do município de Nossa Senhora no consórcio público de desenvolvimento sustentável do território da Bacia do Paramirim das providências. De excelente iniciativa, a isenção do município do consórcio da Bacia do Paramirim, porém, ilegal a criação de 2 novas taxas, bem como da autonomia dada ao consórcio para exercer o poder de polícia administrativo. Fundamentação do parecer. Pela Constituição Federal, deve-se observar o artigo 154 da Constituição, que só será admitida bitributação no direito brasileiro em casos extraordinários, onde não há necessidade de atender outros princípios, como o da anterioridade. Assim, vedada a possibilidade de criação de taxas que gerem bitributação, já que em base estão cobrando pela taxa de esgoto no município, de forma que a criação da taxa de regulamentação e fiscalização de serviço público irá gerar bitributação, vez que já cobrado. Assim, há que se afirmar que, diante do nosso sistema tributário, tal prática é vedada, pois cada situação fatídica somente pode ser tributada por uma única pessoa política, aquela apontada constitucionalmente, pois, como visto, competência tributária exclusiva ou privativa, inviável, portanto, que haja mais de uma pessoa política autorizada a exigir o tributo sobre
injunções. Nessa mesma seara, pode-se afirmar que o poder polícia é a atividade da administração pública expressa em atos normativos ou concretos de condicionar com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação, ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, informando coercitivamente aos particulares em dever de obtenção, a fim de conformarmos os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo. Quanto ao aspecto legal, o projeto não tem amparo legal. Quanto à regra legislativa, a matéria do nosso imperfeita, de forma que não pode ser inserida no ordenamento jurídico municipal. Logo, a presente proposição do Executivo não se atende às anseios da comunidade ornamentense, bem como contraria os princípios legais constitucionais. Em face do exposto, o projeto se reveste de boa forma constitucional, legal, jurídica e boa técnica legislativa, e o mérito também não deve ser acolhido. Por isso, voto pela não aprovação. Sala de sessões 14 de março de 2017, sendo Pires mesmo. Esse mesmo parecer também foi dado pelo vereador Márcio Adorado Castro, membro da Comissão de Orçamento e Contas. O senhor presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Emílio Castro, deu o seguinte voto, que também foi dado pelo vereador Vitor Moura, presidente da Comissão de Orçamento e Contas. Voto como relator, provocando assim o desempate do parecer ao projeto de lei substantivo número 3, opinando pela sua aprovação. Livramento da senhora, 21 de março de 2017, Emílio de Castro, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Vitor Moura, presidente da Comissão de Orçamento e Contas. O referido projeto estará na pauta da próxima sessão. Parecer o projeto de lei número 4. Também obter parecer favorável, tem um parecer favorável do membro da Comissão de Justiça e Redação, do Orçamento e Contas. Então, foi o mesmo parecer para todos os membros, parecer coletivo. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Parecer o projeto de lei número 4 de 2017 do Executivo, que autoriza o Executivo a contribuir mensalmente com as entidades de representação do município. Relatório, o prefeito propõe a filiação das entidades de representação do município, muito importante para a articulação de estadual e federal. Da análise, quanto ao aspecto legal, o projeto de lei é amparo pela lei estadual, federal e disciplinadora. Quanto à técnica legislativa, a matéria posta por feita e pronta para inserir-se no ordenamento jurídico do município. Voto em face do exposto, o projeto reveste de boa forma constitucional, legal, jurídica e de boa técnica legislativa. E no mérito também deve ser acolhido. Por isso, voto pela sua aprovação. Votou parecer da Comissão de Justiça e Redação, Paulo Roberto César Pereira, relator, José Pires, membro, e Emílio de Castro, presidente. Mesmo parecer foi dado pela Comissão de Orçamento e Finanças e Contas, relator, Joaquim da Silva, membro, Márcio Adorado Castro e presidente Vitor Moura. O referido projeto estará na ordem do dia para a próxima sessão. Parecer ao projeto de lei número 7 da Comissão de Justiça e Redação, que recebeu o parecer coletivo. Parecer o projeto de lei número 7 de 2017, que dispõe sobre a denominação da Avenida Cidade. Fica denominada Avenida Francisco Júnior Machado, que tem início na rodoviária e vai até a Avenida Nelson Leal. Relatório: os vereadores que subscreveram o projeto visa dar denominação a vias públicas para facilitar entrega de correspondência e organização da sociedade. Da análise, quando as
Os vereadores que o projeto me escreveram, via denominação de viatura para facilitar a entrega de impurência e normatização. Da análise, quanto aspecto legal o projeto tem amparo pela lei municipal discriminadora, quanto a legislativa, matéria mostra perfeita e pronta para inserir-se no ordenamento jurídico. Voto em face do exposto, o projeto deve ser de boa forma constitucional, legal, jurídica e de boa técnica legislativa e no mérito também deve ser polido. Por isso, pela sua aprovação. Plenário do dia 21 de março de 2017, Paulo Roberto Pereira, relator, José José Pires, membro da Comissão de Auxílio, Justiça e Redação. O referido projeto estará na pauta para a próxima sessão. Comissão de Justiça e Redação, pareceu o projeto de resolução da mesa diretora, que altera o artigo 27, que dispõe sobre moderação de regimento interno, altera o artigo 27. Relatório. A mesa diretora, com esse projeto, visa melhorar os trabalhos legislativos, tornando a mesa completa na forma do regimento. Quanto ao aspecto legal, o projeto tem amparo pela lei municipal discriminadora. Quando a técnica legislativa, a matéria mostra perfeita e pode para inserir no ordenamento jurídico municipal. Em fato do exposto, o projeto deve ser de boa forma constitucional, legal, jurídica e boa técnica legislativa. E no mérito também deve ser polido. Por isso, voto pela sua aprovação. Plenário do dia 21 de março de 2017, Paulo Roberto Pereira, relator, José José Pires, membro da Comissão de Justiça e Redação. O referido projeto estará na ordem do dia para a próxima sessão. Solicito o segundo secretário para a leitura da indicação número 16 de 2017. Indicação 16 de 2017, eletivo senhor presidente da Câmara de Parlamento de Nossa Senhora. O vereador que subscreve com amparo no regimento interno, artigo 9 e seguinte, propõe ao grande plenário a seguinte indicação a ser encaminhada ao prefeito municipal para a doação das seguintes providências: construção do centro administrativo da nossa cidade. Justificativa: dentro de um projeto de modernização administrativa, pode-se trabalhar com a construção de um centro administrativo, proporcionando a todos os funcionários um espaço amplo e confortável para que eles possam exercer suas funções com conforto e qualidade, bem como toda a população jovem. Pode-se construir o centro, que será composto por blocos administrativos, além de estacionamentos e auditórios para eventos com estrutura moderna. O município construindo um centro administrativo será mais uma conquista e um benefício da prefeitura para os funcionários e a cidade, em uma obra bonita, mas acima de tudo funcional, à altura da necessidade administrativa da cidade. Se é de contar com o apoio pelos novos edis, esperar o pronto atendimento por parte do Poder Executivo, livramento de Nossa Senhora, plenário do Azevedo, Campo de Paulo Livramento, 20 de março, 20 de fevereiro de 2017. João Diogo, vereador. Está em discussão a indicação número 16. A palavra o senhor vereador João Pereira Batista. Senhor presidente, senhores vereadores e enfim, o povo que se encontra aqui nesta casa. Esta indicação é uma forma de nós, de Livramento, município, diminuir mais as cargas em preço, vamos dizer assim, fazendo assim, retirando os grandes aluguéis que o município se põe a pagar. E ao mesmo tempo, valorizando
aquela comunidade que dá seu nome Taquari, Benigama e Jurema. Acredito em vocês também que o terreno já se encontra lá. Como todo mundo sabe, o antigo campo de avião. E nós colocamos essa grande obra, se for da vontade primeiramente de Deus e de vocês, óbvio, vai sobrar mais trabalho para o livramento. Senhor presidente, senhor vereadores, nós precisamos ter esta grande ponto de apoio. Com este grande ponto de apoio nesta comunidade, acredito que vai mobilizar-nos, não só a mim, mas sim o povo de Livramento. Eu digo muito obrigado. Continua franqueado o uso da palavra. A indicação será encaminhada ao Executivo para que sejam seguidas as providências. A Comissão de Justiça e Redação está faltando os pareceres aqui do projeto de resolução de lei número 2/2017. Ainda não foi dado esses pareceres. Está franqueado o uso da palavra. Palavra o vereador Marcelão. Senhora Presidente, senhores vereadores, é muito justa a atitude da PLB em defender o direito dos trabalhadores. Essa PEC, se vier aprovada, vai causar sérios danos aos trabalhadores do Brasil. Não só os trabalhadores também, vai causar danos também à economia, porque o país que não tem uma aposentadoria digna para os trabalhadores, a economia também não vai bem. Eu acho que para fazer uma PEC dessa forma, teria que fazer um estudo bem aprofundado na Previdência para ver se realmente a Previdência tem esse rumo que o governo tanto diz. Porque eu acho que a Previdência do Brasil é autossustentável e não devemos aceitar essa PEC de maneira alguma. O povo, não só de Livramento, mas como todo o país, tem que se mobilizar e pedir pela não aprovação dessa PEC. Um exemplo para corrigir isso é ter mais rigor nos gestores, né, que não repassam as contribuições dos servidores, as empresas que sonegam essas contribuições dos trabalhadores. Então a Previdência tem que ter mais rigor na cobrança, não fazer uma PEC dessa forma para prejudicar o trabalhador brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Continua o uso da palavra. Eu peço a palavra. Uso da palavra o vereador Paulo.
Senhora Presidente, senhores vereadores, representantes aqui dos professores, Livramento de Nossa Senhora, é importantíssimo essa movimentação, essa tentativa de sensibilizar os congressistas, e eu proponho aqui aos novos colegas que devemos fazer uma carta aberta, assinada pelos vereadores, seria encaminhada essa semana aí, no máximo na quinta-feira, a todos os deputados federais da Bahia e os 3 senadores, dizendo que Livramento aderiu à mobilização e o movimento, não só da PLB, mas dos professores e das pessoas do município de Livramento de Nossa Senhora que não concordam com essa PEC, que eles próprios não conseguem chegar ao entendimento. O que se observa é que essa PEC ela é tão anormal que as próprias comissões do Congresso Nacional e do Senado não se entendem com o que fazer com as mudanças propostas nessa PEC. Coisas absurdas, pois o cidadão hoje que tem 48 anos e já contribuiu com a Previdência há 30 anos, ele terá que contribuir novamente até os 40, mais 12 para formar, mais 12 não, mais 22 para formar 47 na forma que quer a PEC. Ele só faltaria 5. E ele tem 48 anos, por 2 anos, ele não entra no sistema de adequação de idade e proporcionalidade, que é um mecanismo que querem criar para minimizar o impacto em cima de alguém que contribuiu muito. Imagine quem começou a contribuir aos 18 anos, aos 48 tem 30 anos de contribuição. Ele terá que praticamente contribuir tudo de novo para poder ter direito a uma aposentadoria. Sem dizer, senhoras e senhores, que não sabem como chegar a um consenso com referência à mulher. Vai ter uma discussão exclusiva amanhã na comissão temática da Assembleia do Congresso Nacional, porque é uma gozação propor que uma mulher trabalhadora do interior do município do Sertão se aposentar aos 65 anos de idade, da mesma idade que o homem, é uma aberração. Um professor tem que trabalhar 47 anos para ter direito a uma aposentadoria, e nós sabemos o desgaste emocional e físico que é provocado junto a uma sala de aula. Nós temos hoje, senhora Presidente, senhores vereadores, a escola é altamente complexa. Todas as escolas do município de Livramento de Nossa Senhora hoje têm alunos especiais, e é uma dificuldade enorme você trabalhar dentro de uma sala de aula. Imagine você ter que trabalhar 47 anos e posso dizer em uma situação não confortável. É extremamente complexo. Tem que se pensar profundamente nesse aspecto. Não se pode querer enfiar a goela abaixo da população determinadas determinações. O vereador Marcelano disse aqui. É verdadeiro esse aspecto, estão colocando que a Previdência não tem condições de sobreviver se não tiver uma reforma drástica dessa forma? Eu não acredito. Mesmo porque a proposta, a reforma previdenciária, a proposta é como se fosse a última solução, a salvação última da Previdência Social. E se essa emenda não surtisse os efeitos necessários, não teria mais o que propor. Propor que o cidadão se aposentasse aos 80 anos,
das Pedrinhas, pai de Lourival, presidente da Associação das Pedrinhas, teve 14 filhos, tem 13 filhos vivos, tem 40 e poucos netos e alguns bisnetos. E o impressionante, senhores, é a sua vitalidade, a sua lucidez. Como é bonito encontrar um casal como encontrei lá nas Pedrinhas. Seu Ney Ribeiro com 100 anos e sua esposa com 90 anos, recebendo todos os convidados com uma alegria imensa. E quero deixar aqui registrado nesta casa a moção de aplauso a esse senhor, seu Ney Ribeiro, que completou no nosso sertãozão, lá próximo a Recife, na comunidade de Pedrinhas, 100 anos de vida. Muito obrigado, senhora presidente. Continua o uso da palavra. Vereador João Diogo. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos professores, vizinhos, grandes sábios, a legislar, legificar vocês. A movimentação, o alerta está aí. Dizia o nobre colega Paulo Lessa, aposentadoria de 65 anos. Eu pergunto a vocês e nos perguntamos: será que aquela pessoa do Alto Sertão chega a essa idade de 65 anos para receber uma miséria de um salário e depois dizer, depois agradecer? Esse tal mundo, que eu quero citar o mundo, essa tal reforma, nós temos que nos mobilizarmos muito mais ainda. E aproveitando a ocasião, os senhores estão aqui, senhor vereador, senhor presidente, na semana antepassada foi feita audiência pública e aqui no todo, gente. Mas eu não me calei não. Está aqui na minha mão o resultado da água da Embasa, a qual nós consumimos, ou seja, a qual nós bebemos. Esse mesmo movimentação que os senhores professores estão fazendo, mobilizar a classe dos trabalhadores, peço a vocês também para nós mobilizarmos a busca e a luta e a retirada destes votos que se encontram. Está na minha mão os resultados, cuja negativo. Peço, senhora presidente, senhores vereadores, que nós não podemos se calar. Nós não devemos se calar diante de tudo isso que está ocorrendo e de tudo isso que está acontecendo no nosso município. Já tive uma boa conversa com alguns vereadores do Brasil, como também vou ter uma boa conversa com o vereador de Viriconda, para que nós possamos mobilizarmos todos e dizer a essa empresa de base que nós somos seus donos. Nós vivemos. Nós somos um ser que se diz humanidade. Não houve audiência pública e ficou calado não. Porque enquanto não puder, enquanto não tirar, eu vou capturar. Que todo mundo sabe de onde eu é. Eu quero pedir a cada um de vocês que também abracem como eu estou abraçando a causa de vocês para a retirada deste esgoto que continua caindo na cachoeira Véu de Noiva. Porque aqui, senhores vereadores, senhora presidente,
Não tem pacto, não. Jogo de Ouro não é pacto. Vamos todos se mobilizarmos. E iremos tirar esses outros que está acabando conosco. Como também, se for aprovado, vai acabar mais de nós ainda. Cabe cada um de nós lutarmos, sincero, brigarmos e resolver, porque o livramento merece. Pelo menos, muito obrigado. Continua o uso da palavra. Essa palavra, senhora. A palavra do senhor vereador João Lourinho. Senhor presidente, senhores vereadores, professores e demais representantes. Eu também concordo plenamente com a atitude de todos e dizer, os que me antecederam já disseram. Eu acho que uma das forças que nós poderemos lutar como disse o vereador Paulo Edson, vamos fazer uma carta aos senadores, aos deputados federais e principalmente aos que nós votamos aqui em nosso município. Porque, como disse o diretor Gerando, na hora da eleição, na hora que eles precisam, eles estão aí, e principalmente aos vereadores para correr atrás, para que eles votem, para eleger eles. Então agora o povo está precisando deles. Eu acho que não tem mais do que nós lutar, é o mínimo, para que nós possamos também dar uma retribuição, tanto aos professores, aos ruralistas, todos os poderes judiciários, todos a gente está sabendo que estão ficando prejudicados com essa técnica. Temos dito, muito obrigado, por confiar que nós estamos aí para lutar junto com todos vocês. Muito obrigado. Continua o uso da palavra. Com a palavra o vereador José. Senhora presidente, senhores vereadores, em nome dessa mulher guerreira, que é a minha esposa Núbia, quero cumprimentar todos os trabalhadores aqui presentes, todos os professores que estão presentes. Quero também agradecer a Deus por esta oportunidade em que Ele está nos concedendo em poder estar aqui reunidos com os amigos para falar de um assunto importantíssimo. Quero dizer para todos que eu sempre disse, fui eleito pelo povo e estou aqui juntos para defender o direito do trabalhador brasileiro, o direito do trabalhador livramentense. Essa reforma da Previdência, se caso acontecer que essa lei absurda, essa PEC 283, se for aprovada, é revoltante para todos nós trabalhadores, porque cada um de nós temos uma história a contar. Cada um de vocês sabe a dificuldade que é. É revoltante porque se essa lei for aprovada, os trabalhadores vão ter que aposentar, receber o benefício depois de mortos. Porque um trabalhador que trabalha na roça, começa trabalhando com seus 9, 10 anos de idade, trabalhando na roça, de sol a sol, para chegar aos 65 anos e ter direito a uma aposentadoria de um salário mínimo, isso é revoltante para todos os trabalhadores. E às vezes, quando chega o salário, mais da metade fica na farmácia para comprar remédio, porque com certeza já estão debilitados, já está sentindo muitas dores, porque o trabalho foi muito difícil. A minha esposa, ela é professora, eu sei o valor que tem na
Então, o papel de vocês na sociedade livramitense é muito importante. O papel de vocês é muito importante na educação dos nossos filhos. Eu estou aqui junto com vocês no que for preciso para defender o direito dos professores, porque os professores têm que ser valorizados. Os professores têm que ser a cada dia valorizados pelo município, porque cada um tem um papel importante na nossa sociedade. E quero parabenizar a cada um de vocês. Vamos dar as nossas mãos, vamos unir e vamos dizer um não para essa PEC 283, porque é revoltante para todos nós. Precisa sim, amigo Fernando, diretor da PLB, fazer uma reforma do plano de carreira, com certeza. Pode contar comigo no que tiver no alcance, que eu estou aqui ao lado do trabalhador. Eu comecei a minha vida trabalhando desde os 9 anos de idade. Eu, com 1 ano de idade, perdi o meu pai e comecei, não tenho vergonha de dizer, comecei trabalhando na roça, puxando enxada de sol a sol, mas graças a Deus tem me abençoado. Aos meus 17 anos, para 18 anos, tive o privilégio de comprar o meu primeiro carro, mas foi um carrinho de pipoca. Comprei o meu primeiro carro para mim começar a trabalhar. Às vezes muitas pessoas hoje veem Juscelio andando nas ruas de SW4, mas não sabe a sua história. A minha história, Fernando sabe disso, muitas pessoas que estão aqui presentes sabem. A minha história, desde criança, foi trabalhando, foi lutando para conquistar os meus objetivos. E cada um de vocês tem uma história. Eu sei que aqui estão presentes trabalhadores que não medem esforços para estar ali, trabalhando, exercendo a sua função. E cada um de vocês tem que ser valorizados. Quero também dizer para vocês que no Senado tem 81 senadores. Olha para você ver o absurdo que é as mordomias que os senadores têm, e vamos ver a diferença deles para a nossa realidade. O salário de um senador é de 34 mil, 4 mil em auxílio de moradia, 4 mil reais em despesas diversas, 6 mil reais em verbas para Correios, 24 mil passagens aéreas, 25 litros de gasolinas por dia, e com 180 dias ele exercendo o seu trabalho de senador, ele já passa a ter um plano de saúde ilimitado e uma pensão vitalícia para o resto da sua vida, para ele, para seus filhos, para sua esposa. E com 6 meses ele também já tem a sua aposentadoria o resto da sua vida com um salário de 34 mil reais. Tem direito a 50 assessores. O senador tem direito a 50 assessores. Se dividir o custo mensal dos senadores, melhor dizendo, se dividir o custo anual, daria para pagar 250 médicos, 550 policiais, 650 professores. Sabe quanto custa, em média, um senador para os cofres públicos? Aproximadamente 30 milhões por ano.
Isso é revoltante para todos os trabalhadores. Isso é revoltante. Isso é revoltante. Enquanto muitas pessoas, enquanto muitos senadores têm suas mordomias, o trabalhador vai ter que trabalhar duramente 65 anos. Os professores vão ter que ficar aproximadamente 47 anos dando aula todos os dias. É revoltante. É revoltante. Se essa PEC for aprovada, é revoltante para todos nós, trabalhadores. E digo a cada um de vocês, vamos unir, vamos ligar, como o vereador Paulo Lessa colocou, o presidente da PLB colocou, vamos ligar para os deputados federais, senadores, mandar correspondência e dizer a eles que a Câmara de Vereadores de Livramento, que o povo de Livramento é contra essa vergonha dessa PEC 2017, 2287. Nós somos contra. E se Deus quiser, essa lei não vai ser aprovada. E que Deus abençoe a todos. A palavra ao vereador Joaquim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de abrir a minha fala apoiando a fala do diretor-geral. Como ele vem aqui a essa tribuna e chama o senhor presidente Michel Temer de golpista. Golpista, sim. Ele, para mandar essa PEC, esse projeto, primeiro ele tinha que reivindicar, abrir mão de sua aposentadoria milionária. E ele, senhora presidente, não fez. Ele quer assolar o povo brasileiro cada vez mais. Isso é uma humilhação ao trabalhador, é uma humilhação à nação brasileira. Eu quero parabenizar a PLB, a pessoa do diretor Gerando e toda a classe trabalhadora de Livramento. Quando eu vi esta semana, aliás, a semana passada, os movimentos na rua de Livramento. Acho, senhor diretor, que talvez vai ser necessário voltar. Eu acho que a maioria de vocês aqui lembra quando se foi para a rua do país, cara pintada. Porque eu saí por diversas vezes à Casa do Povo de Livramento pedindo voto para o deputado federal, que é relator, inclusive, dessa lei. Espero, senhora presidente, que essa humilhação não vai longe. Como disse o nobre colega Paulo Lessa, vamos sim fazer uma carta aberta e vamos encaminhar todos os deputados, não só federais, também estaduais, senhor vereador. E os senhores senadores, o povo de Livramento manda recado. O povo não aceita mais essa humilhação, mais este golpe à classe trabalhadora. O vereador José Pedro Apanhado, do salário do senador, fez um resumo rápido. Tenho certeza que a classe trabalhadora merecia hoje, se ser revista, não se aposentar com miserável salário mínimo, mas sim com 5 ou 6 para custear seus remédios, sua doença que é causada
está devendo à farmácia, não consegue cumprir. E o senhor presidente, não satisfeito, quer cada vez mais que o povo brasileiro viva na miséria. Isso é inaceitável, senhor diretor. Bonita frase, desistir nunca. Vamos à luta. Quero aqui fazer um resumo a vossas senhorias, senhor vereador, senhora presidente, senhor diretores e senhores representantes do povo trabalhador do Livramento, que o vereador Joaquim da Silva está com total apoio incondicional a vocês. O que for preciso, como o meu apoio, se for preciso a gente fazer comissão, fazer uma representação em Brasília, se for preciso, pode contar com a minha presença, que irei acompanhar vocês. Não me esforço para a gente lutar contra este golpe, aliás, mais este golpe desse senhor presidente que está aí. Que ele deu o golpe do país e do jeito que está indo, vai ter que realmente voltar a ficar pintada na rua, senhor vereador João Rosada. Porque o povo, não só o povo do Livramento, o povo brasileiro já disse, fora dele, chega de golpe. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Continuo com a palavra. Palavra, vereador Lídio. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhora presidente em exercício. Eu ouvi atentamente o clamor pelas palavras do professor Germano, que está aqui representando a PLB, e eu gostaria também de me manifestar, apesar que os meus colegas que me antecederam foram muito abrangentes nas suas palavras, eu gostaria de dizer que essa PEC é um verdadeiro terrorismo na nossa sociedade. O presidente da República está querendo acabar com duas classes que mais faz pelo nosso país. Os professores, o professor, são as primeiras pessoas com que nós convivemos. São formadores de opinião, representa a presença e a imagem de um pai e de uma mãe. E por trás de um jaleco de professor, também tem um pai ou uma mãe de família, que tem as suas necessidades, que vai ao mercado, que também tem seus custos com seus filhos. E o que nós estamos vendo é que o governo, esse governo que a gente pode dizer que não tem um que tem um comportamento limado, não tem um que a gente pode falar que confia, porque é o que a gente vê nos noticiários da televisão. É tanto escândalo que a gente pensa que está vendo a notícia repetida, mas na verdade é outro escândalo. Agora recente, nós temos aí o escândalo da carne fraca, que mais poderia ser chamada de carne podre, porque se ela fosse fraca, menos mal, mas o problema é que ela é podre. Um problema gravíssimo para a nossa economia, uma economia onde nós temos um dos maiores agronegócios do mundo, visto
que o Brasil produz, é o maior produtor de carne, de derivados de frango, grãos. É através do agronegócio que o Brasil está driblando a crise. E, em contrapartida, o que o governo brasileiro quer fazer? Quer penalizar aquele pai, aquela mãe de família, como bem disse aqui o vereador Juscelio, que começa a sua luta aos 8, 9 anos de idade e não vai mais poder se aposentar. Porque e não vai poder se aposentar e não vai poder continuar trabalhando. Porque o câncer de pele já assola seu corpo. A sua coluna já não aguenta mais sustentar o seu corpo. E aí, quem é que vai socorrer esse pobre coitado que é o pobre homem do campo? O governo deveria sim criar uma bolsa agrícola, tipo um Bolsa Família, um Bolsa Educação, para manter o homem lá no campo, enfrentando esse sol causticante, enfrentando a poeira, enfrentando a seca. Nós estamos aqui lutando para mandar um carro de água, um caminhão-pipa com água, para que esse povo não venha popularizar ainda mais o Menino Gama, o bairro Jureiro, porque se o governo não fixar o homem no campo, vai ficar mais inaceitável conviver com famílias despreparadas para enfrentar o dia a dia da cidade grande, onde vai enfrentar a prostituição, a droga, o desemprego e, enfim, o desespero. E agora o governo quer atropelar as duas classes mais importantes da nossa sociedade, que são os educadores, aqueles que dão os primeiros ensinamentos, aqueles que nos direcionam. Eu digo isso porque sinto saudade dos meus professores. Na minha época de aluno, a gente ainda tinha uma desvantagem, que a gente apanhava do professor. Hoje o professor não pode jamais tocar no aluno, que ele vai enfrentar um carrossel de processo contra ele. Mas naquela época, mesmo apanhando, eu vejo na professora e no professor a figura materna, a figura paterna, porque foram eles que formaram o meu caráter. E é essa classe que o presidente da República quer jogar no abismo, porque eu não vi nada demais ali o que a PLB está reivindicando. São direitos conquistados, são direitos adquiridos e jamais poderá ser atropelado por um governo corrupto, truculento, que está aí com seu nome nas manchetes dos principais jornais, onde ele é acusado de corrupção. Não ele, mas toda a sua quadrilha está com seu nome e querem acabar com essas duas classes. Eu digo o seguinte: tem dinheiro, muito dinheiro. O governo brasileiro arrecada, é o país que mais arrecada do mundo, é o país que tem a maior tributação do mundo, é o Brasil. O único que cobra imposto
essa PEC e diz que não vai ter dificuldade. Eu espero que ele esteja enganado, eu espero que ele tenha uma surpresa, porque se essa PEC for aprovada, como disse o nobre colega Márcio Alano, ele vai ser um dano para a economia do nosso país. Sinto muito, mas foi o que eu ouvi dizer hoje no telejornal. É lamentável, mas é uma realidade. Eu me comprometo, da minha parte, fazer todo o possível para continuar ligando o deputado. É a única coisa que nós vereadores. E me comprometo também, e fique de olho em mim, que eu não apoiarei deputado, não distribuirei santinho de deputado federal que votar a favor dessa PEC da maldade. Muito obrigado, Vitor. Continuamos com a palavra. Senhores vereadores, em nome do diretor Germano, cumprimento todos os professores e demais que estão assistindo aí a gente. Parabenizo a manifestação. Esta casa vai estar sempre de portas abertas, que na verdade é de vocês, isso aqui, para manifestar, trazer propostas. Os meus nobres colegas que já deixaram bem claro o apoio, eu também quero manifestar isso aqui com vocês e dizer que no momento de uma criação de uma PEC dessa, eu particularmente, você, claro, eu me envergonho de ser política, porque isso é um descaso com o ser humano, é uma falta de respeito. Imagina minha mãe que trabalhou aí desde criança para agora chegar numa situação dessa, reclama de dores, como meu nobre colega aqui, Ilídio, acabou de falar, e passar por uma situação dessa que é lamentável. Essa casa está sempre aqui não só para apoiar a PLB, mas qualquer outra instituição que queira se manifestar, tenho certeza que vai estar aqui para apoiá-los e dizer, uma andorinha só não faz verão, mas aqui tem muitas. Essa casa vai encaminhar carta aberta aos governadores, os deputados federais e senadores, e vamos juntos lutar por uma razão só, não a PEC. Porque se a gente for reparar bem, notar bem, o Brasil já está aí num nível lamentável. Se tem uma pessoa que está doente, não tem condições de trabalhar, passa por um médico, tem lá o relatório, vai dar uma entrada no INSS, não por ter uma aposentadoria definitiva, mas pelo menos durante os seus 3 meses de recuperação, o que é negado. O Brasil já está vivendo, na verdade, a PEC, e isso não pode continuar. Muito obrigada. Não havendo